Meu nome é Mara Júlia, eu, sou assistente social, sou da cidade de Itaberaí, morei lá até 2010, e aí em 2010 eu vim para a cidade de Goiás fazer faculdade aqui. E tô aqui nesse momento, para contar uma parte da minha jornada de vida, que relaciona as minhas relações de trabalho, como elas se iniciaram e como elas me afetaram e fizeram ser quem eu sou hoje também. O nome da minha mãe é Belionice, do meu pai é Benedito, mas todo mundo conhece ele de Preguim. Minha mãe foi professora há muitos anos e meu pai é um trabalhador rural. Hoje os dois moram numa chacrinha, são agricultores familiares. Sou a mãe do Antônio, que tem 4 anos. E minha vida de trabalho, ela foi marcada por muito racismo, Principalmente no início, porque comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi na casa de uma vizinha, eu tinha 9 anos, e minha mãe falou assim, não, é bom você trabalhar lá, pra você ir se acostumando a trabalhar, na casa de alguém. E aí era bom que era pertinho, que era de frente à minha casa. Então eu fui trabalhar nessa casa da vizinha, eram vizinhos brancos, já senhores de idade, mas lá dentro circulava muitas pessoas. Aí um determinado dia, uma das filhas, desses senhores, assim que surgiu o computador, ela me convidou para poder sentar com ela, para conhecer esse computador e tudo, e conversar com outra pessoa. Uma espécie de mensager, alguma coisa da época, E era um homem, E começamos a conversar, e eu toda encantada. Ah, mãe, fui contar pra minha mãe, Ô, mãe, eu cheguei lá, fui limpar a casa, uma casa enorme para eu limpar. Eu não conseguia muito bem, não, mas ninguém ali me diminuía porque não conseguia limpar a casa, não. Entendia que eu era uma vizinha, Que ia lá limpar, eles me davam algumas moedas para fazer isso. E era essa a relação de trabalho. Então, contei para minha mãe que eu tinha sido chamada para conversar e estava toda empolgada com isso, que tinha outra pessoa do outro lado que falava. A minha mãe, já adulta, já esperta com isso, falou assim, olha, minha filha, você não vai trabalhar lá mais, não. Você é criança, eu queria que você aprendesse, mas você está muito nova para poder aprender a trabalhar. E não me explicou, o que que era aquilo, não. Fiquei chateada, achando, Ah, não vou conseguir limpar a casa, Porque sou muito pequena para limpar a casa. E achando que era em relação ao trabalho. Depois, já adulta, que fui entender que a minha mãe já tinha percebido ali que aquela pessoa estava me introduzindo numa situação que não era para mim, E agradeci por isso também, pela minha mãe, por ter dito à minha mãe. Minha mãe não me deixar ir mais. E minha mãe ficou tão esperta que não deixava nem brincar lá mais, que tinha os netos, outras crianças. E eu não entendia, porque ela não deixava eu nem brincar lá. Então, eu acredito que ali fui salva, de um abuso, fui salva de um assédio, ou de uma iniciação, de uma exploração. E depois, já mais velho um pouco, estava com 15 anos, eu fui trabalhar na casa de um primo. Eu tinha ido morar com a minha avó, meu pai e minha mãe estavam numa chácara, e eu fui morar com a minha avó. E aí, a minha avó e minha tia arrumou um trabalho para mim, na casa de um primo meu. E esse primo, que é a família do meu pai, ela é uma família de pessoas brancas, com propriedades rurais dentro de Itaberaí, são conhecidos por isso, mas a família da minha mãe é toda negra. Meu avô, nordestino, baiano, e participou, dessa migração nordestina para a cidade de Itaberaí, que, principalmente naquela época, não era muito bem vista, E meu pai e minha mãe se casaram e tinha essa contradição de familiar. Enquanto meu pai pertencia, a uma família de posses rurais do município, a minha mãe era filha dessa migração. E nessa casa desse primo, eu tive que passar a chamá-lo de senhor, Ah, seu fulano, senhora fulana. E eu sempre tive muita alegria de viver na minha vida, assim, sempre tive, independente das situações, Eu gostei muito de cantar.
E aí tinha um quintal enorme, todo cimentado, assim, que tinha que lavar. E eu esfregava esse quintal cantando, né? Porque era um trabalho, assim, né? Eu era muito estabanada, às vezes ia limpar alguns bibelôs, algumas coisas que tinha, assim, de enfeite. Deixava cair um ou outro, me culpava por aquilo. E lavava esse quintal cantando. E aí, determinado dia, a dona da casa me chamou para conversar e disse que não estava precisando mais do meu trabalho e eu fui embora. Fui embora chateada, achando que eu não estava dando conta, né, do serviço que ela estava me exigindo. Eu achava que não ia ser alguma coisa que prestasse na vida porque não havia conseguido limpar a casa de uma pessoa. E minha avó falava, minha filha, tem que aprender a limpar direito, né? Você não pode ficar entrando na casa da pessoa. E eu não entendia por que é que eu comia depois que eles comiam, né? Depois que todo mundo comia, que eu ia comer. Eu não entendia que ele era meu primo, né? Eu era muito nova. E fui embora toda chateada com isso. Aí minha mãe veio da roça e falou assim, Mara, vamos voltar lá pra roça comigo. E eu não queria ir, né? Eu queria aprender a trabalhar na casa dos outros. Eu queria aprender essa profissão, né? E um belo dia, numa discussão de família, as minhas tias vieram dizer, Mara, você não vai conseguir trabalhar na casa de ninguém, não, porque da outra casa que você foi mandada embora, eu fui saber que é porque você estava cantando. E quando você limpava o quintal, olha, gente que trabalha, não pode fazer isso não. Então, assim, fui repreendida depois também pelos meus familiares por estar cantando enquanto lavava o quintal. Não sabia, né, que aquilo era uma ofensa tamanha para aquelas pessoas, né. E fiquei muito magoada com isso. Não trabalhei mais na casa de ninguém, nunca mais fui, porque eu não tinha essa competência, eu não tinha essa habilidade. A minha mãe, como tinha passado por muitas coisas na vida dela, nessas relações de trabalho, não havia também me ensinado a limpar a casa, não me preparou para isso. Minha mãe me ensinou para estudar, né, para cantar enquanto fazia minhas coisas. Então, não havia me preparado para trabalhar na empregada doméstica. E foi cobrada por isso, pela minha avó, pelas minhas tias. Você não preparou essa menina, né, para trabalhar. Você fica só pondo ideia de estudar nessa cabeça dessa menina, onde que você não vai estudar. Mas assim, foi o que me fortaleceu, né, se não fosse a minha mãe fazer isso por mim. Então, foi assim a minha primeira relação de trabalho. E eu só fui perceber que isso tudo fazia parte de um conjunto de relações racistas depois que eu fui para a universidade. Tive outras relações de trabalho rompidas no meio do caminho, justamente por racismo, mas eu achava que eu era culpada, né? Eu achava que eu não conseguia dar conta daquela tarefa, achava que eu não, como eu não suportava algumas situações, era eu a pessoa errada. Era eu a pessoa que não me adaptava bem. E por muito tempo da minha vida, eu achei que não ia dar nada que preste, como diria, né? Os familiares, todo mundo. Minha família da minha mãe é todo mundo preto retinto e achava um absurdo eu não alisar o cabelo. Como que eu era rebelde, né? Que esse cabelo meu desse jeito, que não aceitava alisar o cabelo, né? Onde que eu ia parar desse meu jeito de ser e de pensar. E vim parar na universidade e fazer o curso de serviço social. E agradeço essa formação porque é um modelo de formação que me deu consciência crítica, apesar dos desafios que a profissão tem ainda para avançar na luta antirracista, ela ainda é uma profissão que pensa a luta de classe de uma forma que outras profissões não têm pensado, né? Então é ela que me garantiu o pensamento que eu tenho hoje, o pensamento crítico que eu tenho. Então, assim, essa história, vim trazer ela aqui porque assisti o primeiro episódio, né, do, do GSEX, e aquilo mexeu muito comigo. E aí não tem como você não ir lá nas suas memórias de infância. E eu acho que a gente vai se curando, vai se libertando dessas culpas que a gente tem, que são construções de uma sociedade que está se arrastando em preconceito, em racismo, em sexismo e nessa barbárie, né, do capitalismo. Então, fui conhecendo esses processos e me libertando dessas dores, entendendo
que essas coisas não são minha culpa, né? E isso é muito importante. Então, quando vi aquele episódio, não teve como não desabar de choro de ir lá nessa minha infância e me lembrar de como que foi construída essas relações em minha vida. E hoje posso dizer que foi a leitura que me salvou, essa que minha mãe sempre acreditou e defendeu, mesmo diante de todo mundo achar que isso não era necessário para mim, sabe? Não só foi necessário, como é a estrutura que me mantém de pé, sabe? Mantém a minha cabeça sadia, né? Então, assim, se eu posso dizer alguma coisa hoje para as meninas que ainda estão em relações de trabalho dessa forma, é que estudem, né? Estudem, estudem, porque o estudo ele é libertador. E assim, não só estudem nos livros. Agora que já me reconheço um pouco mais, eu percebo que o estudo não está só na leitura, ele está no cotidiano da gente, sabe? Então, antes mesmo de aprender essa leitura escrita, os nossos ancestrais já liam o mundo com os olhos, já tinham bons ouvidos, né? Porque as formas de comunicação através da oralidade, de ouvir o outro, né? De aprender com a fala dos mais velhos. Então, existem várias formas a gente tá estudando, sabe? Formas da gente se perceber no mundo. Acho que hoje a gente se ocupa muito das redes sociais e a internet ela tem muitas formas de informação. Ah, não gosto muito de ler. Então vai escutar um programa de rádio, né, que te acrescente um pouco de informação, de consciência, de gênero, de consciência, de classe, de de perceber seu lugar nesse mundo, para que você se cure das feridas que já te fizeram na vida e tenha forças para continuar a sua jornada. Eu acho que quando estou aqui contando minha história, ela não pode ser só para que isso sirva de um desabafo de mim mesma, né? Ela precisa servir como uma mensagem para outras pessoas que passam por situações assim, ou pessoas que precisam conhecer que esse tipo de coisa acontece com mulheres negras, né? Então, a gente é, não atua sozinho na vida, né? Tudo é junto, então não pode servir só como um desabafo. Então, que sirva, que outras pessoas possam escutar e se reconhecer, assim como eu. Quando escutei o primeiro episódio, fiquei mexida e vim aqui gravar essa fala minha aqui para que vocês possam ouvir também, né? Então, acho que é isso. E agradeço o GSEX a construir essas possibilidades de voz para nós mulheres, principalmente para nós mulheres negras, tão silenciadas assim, historicamente, né, nas nossas vidas, essas que temos agora e outras vidas que já vivemos, assim, acho que é um trabalho que tem feito muito, que venham outros trabalhos assim, né, que cada vez mais nós mulheres tenhamos espaços para falar, para lembrar, né, de coisas que nos feriram e de como que a gente pode estar superando essas situações, não só superando, mas as enfrentando, né? Enfrentar esses desafios por uma sociedade mais justa para todas nós.